Dagmar Johanne Overby foi uma serial killer dinamarquesa acusada de matar bebês que recebia para colocar para adoção entre 1913 e 1920 em Copenhague. Sejam bem-vindos ao Sempre Halloween. Eu sou a Monique e hoje eu trago um caso criminal que chocou a Dinamarca. Se você se interessa em assuntos relacionados a mistério, crime e sobrenatural, já se inscreve no canal para acompanhar todos os conteúdos. Dagmar nasceu em 23 de abril de 1887 na pequena vila Asendrup, em uma família de agricultores. Ela era uma criança mal-humorada e melancólica que fugiu da escola para cometer furtos. Quando ela tinha 12 anos, foi pega roubando a bolsa de um vizinho e seus pais a colocaram para trabalhar para uma família de fazendeiros. Dagmar limpava a casa, lavava as roupas da família, cozinhava e ainda ordenhava as vacas por apenas $10 por mês. Depois de um tempo, ela saiu de lá e trabalhou como empregada em várias outras casas, mas logo ela cansou e resolveu cometer furtos novamente, sendo descoberta e passando 10 dias na prisão. Quando foi liberada, ela voltou para casa, onde conseguiu um emprego como garçonete e se apaixonou por um cliente. Seu nome era Bisgard. Eles foram morar juntos e tiveram um filho, mas pouco depois o casal se separou e a criança morreu em circunstâncias misteriosas. Quando o médico realizou um inquérito, ele observou que o bebê tinha lábios azuis, uma condição que poderia indicar asfixia, mas no final ele decidiu que a criança tinha morrido de pneumonia. Os vizinhos não estavam tão convencidos. Em 1912, ela conheceu e se apaixonou por Jens Sorensen. Ele não sabia, mas quando a conheceu, ela já estava grávida de outro homem. Dagmar deu à luz uma menina e a chamou de Irena Mary. Ela colocou a criança para adoção, para um ano depois estar grávida novamente. No entanto, Jens não queria filhos, pediu que ela tirasse a criança. Dagmar recusou. Quando o menino nasceu, ela deixou o bebê em um palheiro. Jens se recusou a casar com ela. 3 anos depois de entregar a filha Irena para adoção, ela resolveu pegar de volta e partiu com ela para Copenhague para fazer uma nova vida com a filha. Era para ser um novo começo. Ela abriu sua própria doceria em 1915. Lá ela conheceu um cavalheiro chamado Svendsen e os 3 se mudaram para um apartamento juntos. Quando a doceria faliu, ela procurava trabalho no jornal quando viu um artigo sobre uma família que recebeu 500 coroas para adotar um bebê. Dagmar então decidiu se especializar em cuidar de crianças nascidas fora do casamento e criou uma espécie de agência de adoção clandestina. Os bebês, no entanto, nunca se tornaram parte das famílias amorosas que suas mães sonhavam. Foi quando ela se deparou com o anúncio de Yasmine Christine Jensen, de 26 anos, que tinha dado à luz um menino sem estar casada e queria o colocar para adoção. Era 15 de abril de 1916, quando Yasmine colocou seu filho de 3 semanas, Harry, sob os cuidados de Dagmar e pagou 12 coroas. Foi combinado que ela daria uma quantia por mês até que a criança fosse adotada. Assim que a jovem mãe saiu, Dagmar trouxe o bebê de 3 semanas em seu carrinho de passeio e o estrangulou antes de jogar seu corpo em um banheiro público de um cemitério local. 3 dias depois, os faxineiros encontraram o corpo do bebê estrangulado. Esse foi o primeiro de muitos assassinatos. Outras mães, inocentemente, entregaram seus bebês acreditando que estavam oferecendo a chance de uma vida melhor. Dagmar levaria os bebês, prometeria cuidar deles até que encontrasse uma boa família, aceitava o pagamento da mãe
e em seguida ela estrangulava, afogava ou até mesmo queimava a criança em sua lareira. Foi por pura sorte que seus crimes horríveis foram descobertos. Em julho de 1920, uma jovem trabalhadora fabril, Caroline Agensen, colocou um anúncio confidencial em um jornal local procurando uma família para adotar seu filho recém-nascido. O anúncio dizia: pais de adoção que queiram uma menina de 3 semanas, de preferência um lar cristão com muito cuidado e presença. Dagmar respondeu e em 30 de agosto de 1920, a mãe trouxe sua recém-nascida Sara para o apartamento de Dagmar. Ela explicou que seus pais cristãos tinham vergonha dela ser mãe sem estar casada e a única solução disponível para ela era colocar a criança para adoção. Dagmar prometeu encontrar um bom lar para a criança, explicando que ela agiu da maneira certa e que a criança estava em boas mãos, já que ela era uma intermediária entre crianças indesejadas e famílias adotivas. Eventualmente, Caroline não viu outra solução, concordou e pagou a Dagmar sua taxa de 200 kroner, o equivalente a 1 ano de salário mínimo na Dinamarca naquela época. No entanto, no dia seguinte, Caroline, de coração partido, percebendo que ela tinha cometido um grande erro, foi até Dagmar. Ela disse que se arrependeu de sua decisão e queria a criança de volta. Mas Dagmar, surpresa ao ver a jovem, explicou que já havia colocado a criança com uma senhora, mas não se lembrava do endereço exato da família. Disse à garota angustiada que era tarde demais para arrependimentos, a criança já tinha ido embora. Mas Caroline não aceitaria um não como resposta. Ela foi à polícia e contou toda a história. E é claro que a polícia foi naquele dia ao apartamento e vasculhou o local. Se tratando de um serviço completamente clandestino, foi a faísca que precisava. Lá eles encontraram as roupas do bebê e mais tarde os restos de seus ossos e crânio nas cinzas do fogão. A investigação sobre os piores assassinatos em série da Dinamarca tinha começado. Dagmar foi presa. Ela confessou a morte de 16 crianças, mas como as autoridades só puderam recuperar os restos mortais de 9 bebês, ela foi acusada de 9 assassinatos. Apesar do fato, as investigações levaram a acreditar que ela tinha realmente matado pelo menos 25 bebês, incluindo seu próprio filho. Os corpos foram cremados, enterrados ou escondidos no loft. O advogado dela baseou o caso em abusos que Dagmar sofreu quando era bebê, mas isso não impressionou o juiz. O caso resultou em um escândalo nacional. O próprio serviço de adoção era ilegal na Dinamarca e só por esse motivo ela já seria presa. As jovens solteiras que tinham filho não podiam manter as crianças porque tinham que trabalhar, então procuravam serviços clandestinos para colocá-las em adoção. Essas crianças que nasciam fora de casamentos eram chamadas de filhos de prostitutas. Dagmar foi julgada e condenada à sentença de morte, a primeira mulher a receber a pena de morte desde 1861. Em seu julgamento, em março de 1921, investigadores testemunharam que encontraram em seu apartamento fotografias de 20 crianças que ela havia assassinado. O rei da Dinamarca na época, Christian X, no entanto, alterou a pena capital para prisão perpétua, acreditando que uma Dinamarca moderna e iluminada como a dele não condenou suas mulheres à morte. Após sua prisão, cerca de 180 crianças foram dadas como desaparecidas. Todas aparentemente desapareceram das mãos de Dagmar. Embora seja possível que os pais apenas reportaram o desaparecimento de seus bebês porque temiam que pudessem ser expostos. Dagmar Overby acabou morrendo na prisão ocidental em 6 de maio de 1929, aos 43 anos.
Esse escândalo chamou a atenção das autoridades e em 1923 o governo dinamarquês aprovou uma nova lei que tratava da supervisão de crianças adotivas e o estabelecimento de casas públicas para crianças nascidas fora do casamento. Mas, para as 25 vítimas inocentes de Dagmar, era tarde demais. Se você curtiu o vídeo de hoje, eu vou recomendar que você assista ao vídeo da assassina de maridos que matou mais de 600 maridos na Itália. Eu vou deixar aqui na tela final. Se você chegou até aqui, muito obrigada e eu vou te esperar no próximo vídeo. Até lá!